Olá pessoal, estamos aqui hoje com Newton Bobato, que é professor, já foi vereador em Foz do Iguaçu, vice-prefeito e também é escritor. Autor de quantos livros, Newton? 9 livros. 9 livros. E estamos aproveitando hoje para fazer um lançamento. Já teve o lançamento oficial, mas vamos fazer mais um Mais um lançamento. lançamento, Sempre é nunca bom. faz mal, sempre é bom. Uhum. Do seu último livro, É Proibido Falar Mal de Deus. Prosa quase distópica. É, Milton, você então já escreveu 9 livros. Todos eles são dentro da ficção? Todos, tem alguns de poemas, né? Eu escrevi 3 livros. Os primeiros 3 livros que eu fiz era poesia, até Um Brinde a Três Amigos, que eu juntei esses 3 livros, fizemos uma seleção, fizemos uma antologia poética, virou uma antologia mesmo, porque não sai mais dali. Eu decidi desde então não escrever mais poesia. Uma série de situações que eu sempre entendo que a literatura, a poesia, ou você tem talento para fazer aquela poesia técnica, haikai, qualquer, qualquer tipo de poema mais técnico, ou você tem sangue, suor e lágrima. É uma divisão muito interessante, porque ou é uma técnica muito apurada, como a Uhum. gente teve João Cabral do Melo Neto, Sim. talvez um exemplo, ou mais esse turbilhão, né, de Turbilhão, emoções. mexe muito com a alma da gente. E Entende? você era mais de qual estilo desses? Eu Era sempre fui, técnico não, ou nunca fui turbilhão? técnico, nunca Foi fui, turbilhão. sempre foi turbulento mesmo, assim. Muito agressivo, agressivo no sentido das palavras serem agressivas, não necessariamente a poesia ser agressiva. Mas para quem escreve, ela gera algumas cicatrizes muito violentas. Assim, Sim, isso é, as isso é uma pessoas dizem, você verdade devia voltar a mesmo. escrever poesia, não sei o que. Eu falei, você não sabe quanto isso dói. Aí eu já fazia alguns contos. Em 2005 eu lancei meu primeiro livro de contos, chamado Prosa de Sacada. Chamado Prosa de Sacada. Foi lançado pela editora Paricá, uma editora que teve vida curta, como várias editoras pequenas no país, né? Um livro puramente de contos. E depois lancei um segundo de contos, que é a segunda versão. Esse é prosa de sacada e esse é prosa de estrada, pela editora LF de Goiás. Esse é o livro que eu considerava o mais maduro meu, né? E também são contos. São contos. Aí em 2014 eu fiz o primeiro romance, minha tentativa de fazer um romance. A Sorte Não Sorriu para César Randicato. É um livro. Eu ia dizer que eu gosto da história, mas dizer que eu gosto da história. É um livro baseado numa ficção criada aqui na fronteira, tem como território a fronteira. Aliás, esses 3 livros, basicamente, o território é a fronteira. Isso é muito interessante, né? Porque nós estudamos bastante literatura no mestrado, você também como professor tem muito contato com literatura, e a prosa da fronteira, ela não é muito divulgada, né? Na verdade, tem até alguns escritores aqui, algumas tentativas de projeto de literatura, mas é aquela história: santo de casa não faz milagre, né? A menos que alguém vá para algum concurso grande, pegue um prêmio Jabuti, alguma coisa desse da vida, não vai acontecer. É muito difícil, Muito né? difícil, Muito muito difícil. difícil. Em 2017 nós fizemos meu primeiro livro de não ficção, que é Palestina, um olhar além da ocupação. Eu e o então vereador de Cascavel, Paulo Porto Borges, que também é professor, Eu conheço o doutor em autor. educação, e fotógrafo nas horas vagas, ele foi o meu fotógrafo lá na viagem. Ah, vocês dois foram Nós somos juntos. juntos. As fotos são E dele as e fotos são o muito texto é bonitas. meu. Esse livro levou 2 anos para sair por causa do depoimento de um dos personagens que era o principal. Ele entrou num processo muito maluco na volta da Palestina, não conseguiu se recuperar do ponto de vista mental. Aí ele demorou quase 2 anos para ele conseguir escrever, porque ele ficou preso na entrada, né? E nós precisávamos do depoimento dele para completar o livro do que ele tinha passado. Enfim, o livro agora, nesse ano, nós lançamos a versão dele faz 10 anos da viagem, né? Nós lançamos a versão e-book dele, tá disponível gratuitamente. Quem quiser baixá-lo, basta entrar no meu site, newtonbobato.com.br, Ah, tá? depois eu vou colocar a descrição no newtonbobato.com.br. vídeo. Pode baixar, é gratuito o e-book dele.
E aí chegamos no É Proibido Falar Mal de Deus, que para mim eu considero a minha maior aventura literária. Esse É Proibido Falar Mal de Deus é o livro que eu tive contato, agora eu li ele, muito interessante. Gostei muito e ele também é um livro muito interessante, eu acho, porque é difícil de definir. Porque ele não é um livro totalmente de contos, na minha percepção, não é um livro que dá, porque ele tem uma certa continuidade. Isso. Ele não é um livro de crônica, mas ele tem um pé muito firme dentro do cotidiano e dos acontecimentos históricos contemporâneos. E ele também não chega a ser um romance porque as histórias, nem todas as histórias têm uma continuidade. Como que você, como escritor, definiria? Essa é uma pergunta difícil, que eu não consigo responder. Eu digo que a literatura é ficção. Agora, o que, que é? Eu lembro quando eu lancei o Prosa de Estrada, uma pessoa que eu não me lembro mais o nome, fez uma resenha lá do blog que tinha em Santa Catarina, o blog do Fausto Wolff. Mas não foi ele que escreveu, foi alguém que cuidava do blog dele que escreveu. Chamou meu trabalho de cronicontos, que era justamente essa coisa do cotidiano, porque eu trabalho muito com essa coisa do cotidiano, eu sou, digamos, um observador do cotidiano. Eu diz, é real, é ficção, é tudo ficção e é tudo real. Você não escreve ficção saindo do nada, mesmo que seja saindo do nada, ele vai ter que sair de algum lugar. Esse nada tem que representar alguma coisa. Agora, classificar o livro, por exemplo, a Amazon classificou como romance, a editora classificou como livro de contos. Então, sinceramente, eu prefiro deixar para que as pessoas classifiquem. É interessante a Amazon ter classificado como romance, porque em certa perspectiva você também pode ler como um romance mais fragmentado, algo que não é, algo que no contemporâneo tem alguns escritores que optam por Na verdade, por esse formato. eu até chamei de livro de contos inicialmente, mas olhando a estrutura que nós montamos aí, que foi montando, que a estrutura você tem uma série de contos. Eu chamo de pilar, né, que é a base, esse É Proibido Falar Mal de Deus, que é um conto contínuo, ele vai ter 8, 9 partes. E depois o topo dele, que é o que fica ameaçando, né, que é o decreto da distopia completa, que é o o país sofreu um golpe paramilitar. Tem um decreto que rege isso, então, e no meio disso tem as outras histórias. Só que se você não lê numa ordem correta, você não consegue compreender o final, que não tem final, mas é o final, o andamento desse processo, né? Sentir ele de verdade. Eu acho que a literatura ela tem muito disso, ela tem muito de você sentir e participar dela. Se você não participa dela, do livro... E nesses 3 eixos, né, são 3 eixos a gente pode colocar, tem esse eixo que você coloca dos decretos mesmo. Uhum. Eu achei muito interessante e ele também não sei se você chegou a ver a Nova Ordem do Bernardo Kucinski. Não vi, aliás, eu preciso ver, já me falaram isso. Ele traz uma construção narrativa que se assemelha no sentido que ele chama de éditos, os decretos no livro dele, e ele coloca em notas de rodapé. Ele coloca notas de rodapé? É interessante. E no corpo do livro vai rolando vamos dizer, a narrativa vai rolando no corpo do livro, e os éditos, que são mais dessa estrutura legal, como também tem no teu, vai ali na nota de rodapé. Você também utiliza essa estrutura de separação, mas por capítulos, né? Por capítulos. Eu fiz blocos, fiz 9 blocos. Cada bloco desse se relaciona a um decreto e uma parte do É Proibido Falar Mal de Deus. Então, você tem 3 contos e mais um decreto. 3 contos e um decreto. E aí esses decretos vão seguindo. E tem uma epígrafe para cada bloco também. A ideia foi fazer as coisas separadas por blocos de 4 textos, 4 contos, né? Que vão se entrelaçando no meio do caminho. E essa é a tentativa de... E os eixos, assim, a gente pode falar que é amor e sexo. Tem um eixo forte. Um eixo que mexe com a religião, que eu acho que talvez daí venha o nome do livro, É Proibido Falar de Deus. E esse eixo da política. Nesses 3 eixos, assim, na minha leitura, eu vejo uma perspectiva que é um pouco
Como você coloca aqui no título, quase distópica, ou mesmo quando se está falando ali de amor e sexo, tem uma grande tensão de algo irrealizável, algo que não se conclui, sempre em aberto. É, não tem como fazer literatura, na sua opinião, com felicidade. A gente tem que fazer a literatura com o que é algo mais caótico. Já diria o Nelson Rodrigues, né? Jornalismo de oposição, o resto é armazém de secos e molhados, né? Então é mais ou menos isso, ninguém quer ver coisa feliz, né? Até porque, claro que tem felicidade, claro que tem algumas coisas, mas a tensão, a minha tensão pelo menos, é dispor essa possibilidade sempre mais caótica, mais crítica, essa possibilidade da distopia. Ela é uma possibilidade, por isso que eu falo quase distopia, porque ela gira no meio, mas ela não acaba. Então você tem sempre também a esperança de que vai acabar, de que vai melhorar, de que vai mudar as coisas. E a ideia de todos esses contos, a maioria deles, tem gente que diz que eu tenho complexo de final, que eu não termino as coisas, né? Eu gosto muito, sempre gostei muito de contos que ou mesmo de romances, que você pode imaginar o que o autor quis dizer, que ele imaginar para onde ele vai sair, imaginar uma saída para aquilo. E é essa ideia de buscar um pouco isso, de buscar não... E não é uma coisa mecânica, assim, eu quero dizer isso. Junta muito sentimento, muita observação de mundo, né? Uma forma do mundo que eu vejo, um mundo injusto, um mundo sempre cansado. É um mundo complexo, você não consegue olhar para o futuro com certeza. Agora nós temos a IA ainda para nos ajudar, que a gente não sabe exatamente o que vai virar. Sim. Ontem eu estava fazendo uma história no Instagram, e eu vi uma música lá que eu achei o título bonito e a música legal, chamada Walk by Walk, ou seja, caminho a caminho, caminhada a caminhada. E eu coloquei lá, eu fui pesquisar a música, não sei o que, era IA, cara. A IA Já tinha feito uma música, um disco inteiro de uma banda inteiro, com uma banda inventada, com nome, e estava entre os mais tocados dessas plataformas do mundo inteiro. Assim, ontem isso. Aí eu fui olhar, fui pesquisar no jornal, no jornal, não, na internet, o jornal era da minha época, né? Na internet, nos blogs assim, estavam falando de um outro grupo que também fizeram, esses criaram o videoclipe, com uma banda chamada, eu não vou me lembrar o nome, mas uma banda inteira também formada pela IA. Aí eu descobri um grupo espanhol chamado Loucura Poética, eu achei legal, comecei a baixar as músicas, falei, mas isso aqui não está normal, cara. Você começa a ouvir uma coisa muito reta, muito... Isso, porque tem uma característica, eu também já ouvi autores pensando quanto tempo vai demorar para a IA criar um romance como esse. Porque hoje ela já cria histórias, mas são histórias mais lineares, elas são... Esse grupo que eu acho que é espanhol pelo sotaque, agora não diz... Hoje eu perguntei para a IA, eu falei, onde é que está esse grupo? Ela revela, diz que é uma inteligência artificial. Chama Loucura Poética. São poesias desesperadas. O cara, inclusive, xinga, sabe? Fala palavrões no meio da poesia. Recitadas, cantadas por um cantor, com músicas que vão desde uma música suave no piano até rock and roll, e vai aumentando o tom e diminuindo, como se fosse um grupo musical, tipo aqueles La Maravilhosa Orquestra de l'Arco de Burgos, né? Da Espanha, que tem esse estilo de fazer coisas mais poéticas, mais jogadas para fim, sem muita lógica, e trabalha no sentido desse. Essa música dos Estados Unidos que eu vi, eu acho que é dos Estados Unidos, pelo sotaque dos cantores, mas você tem gente lá, você tem a voz, uma hora parece do Bruce Springsteen, outra hora parece do Rod Stewart, outra hora, sabe, parece que juntaram algumas vozes e eu fiquei hoje pesquisando isso, falei, gente, que coisa louca, você vai entrando. Então essa distopia que a gente imagina que o ser humano vai ser substituído por máquinas, daqui a pouco começa a chegar perto demais. E dentro dessa perspectiva que você traz musical, como que a música, você cita bastante músicas no livro aqui, eu vejo que a música faz parte muito do seu conjunto imaginário com o qual você trabalha os personagens, mas e o ritmo da sua escrita, você acha que essas músicas também
Elas trazem algo para o ritmo, para a construção? Traz. Ou seja, esse é o livro que eu menos usei música. Eu tenho o romance, por exemplo, ele é recheado de músicas o tempo inteiro. Eu gosto muito dessa figura de juntar música, compor o visual do processo. Porque as pessoas ouvem música. Claro que aí são músicas que eu conheço e que eu ouço. Não é o personagem ele é criado a partir disso, né? Ele não que seja baseado em mim, mas eu também não vou criar um negócio sem eu saber o que é. Aí você cria. E normalmente eu escrevo muito ouvindo música. Eu tenho um formato que é meio fora do padrão. Eu não sou aquele escritor que senta num cantinho e fica em silêncio. Eu coloco uma música, preferencialmente heavy metal, em volume bem alto e fico escrevendo. Esse livro Prosa de Estrada aqui, por exemplo, eu escrevi no aeroporto, basicamente aeroportos em hotéis de viagens. Eu lembro do caos aéreo de 2006. Eu escrevi quase metade desse livro viajando naqueles voos que não terminavam nunca. Sim. Eu descia no aeroporto, quando as pessoas ficavam brigando lá, eu pegava um notebook e ia escrevendo. E funciona muito essa história. E a ligação com a música como eu disse, não necessariamente é proposital, mas ela vai acontecendo naturalmente, dependendo do personagem, dependendo da característica do personagem. Ele trabalha, a ideia é trabalhar muito com essa questão de parecer real mesmo, sabe? De que a pessoa consegue ouvir algum tipo de música e aquilo fazer parte do cotidiano desse personagem também, dessa personagem. E nessa dimensão também da escrita, você traz ali essa faceta política ali, vamos dizer, esse tema da política, essa dimensão da política que entra no livro. Ele vai discutir temas que são contemporâneos, que é acontecimentos políticos recentes no Brasil, sobretudo a partir da ascensão do Bolsonaro, da extrema-direita no poder. Eu vejo nos últimos anos que a literatura brasileira ela tem tematizado, tem trazido a extrema-direita com muita presença como personagens políticos, com personagens nos livros, com contextos políticos. Isso tem marcado muito a nossa literatura contemporânea. O que é diferente, por exemplo, na Argentina. Recentemente eu estava estudando na literatura comparada esses dois países. Na Argentina ainda não há uma grande adentrada da política na literatura contemporânea. Você acha que nós vamos ficar muito tempo ainda narrando esses acontecimentos recentes da nossa história política? Eu acho porque, principalmente nós que temos uma certa idade, a gente sabe o preço da democracia, o valor que é a democracia. Essa é um pouco a diferença da Argentina. A Argentina não se fala mais em golpe, a gente não tem mais militares no entorno do poder. Aqui os militares ainda continuam estavam muito forte. A primeira vez que nós tivemos um militar julgado foi agora esse ano, na história do país inteiro. A primeira vez que tivemos um general preso. Você imagina isso há 15, 20 anos atrás, o general preso teria um outro golpe aí. Então prova também que a nossa democracia ela deu uma resistência. Eu acho que a necessidade de falar disso é uma forma também de se expressar, porque a gente sabe o valor que é a democracia. E é desesperador quando você ouve um presidente que está preso, um ex-presidente que está preso por tentativa de golpe, ter apoio de 38% da população. Sim. É desesperador isso. Você olha para o cenário, por isso que a gente fala que a distopia não está tão longe. E se esse 8 de janeiro der certo, que é a história que a gente conta ali? Realmente, porque essa história que é desse 8 de janeiro que deu certo, que é o Comando Revolucionário do 8 de janeiro, que toma o poder do país, é uma história que realmente poderia ter acontecido e a gente vê que hoje o valor da democracia, embora nós tenhamos vivido uma ditadura recentemente, o valor da democracia parece que não está claro para as pessoas ainda. É porque a eleição do Bolsonaro, além de colocar a extrema-direita do país, aquela extrema-direita que vivia escondida debaixo das mesas, das cadeiras, e perderam completamente a vergonha, ou seja, a internet, as redes sociais, e o poder do presidente, que era o grande líder deles, assumiu o poder, ele trouxe os militares todos de volta. Tanto que as grandes corporações do país, as grandes empresas de economia mista, os principais ministérios foram ocupados literalmente por militares.
Os militares foram fazer política. Você não vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo que o Trump lá no poder, o militar não vai para a política. Aqui no Brasil ainda se vê isso. O Chile está tendo um exemplo agora, a extrema-direita ganhou a eleição lá. Sim. Você não vê esse movimento que se tem aqui, do cara resgatar um processo militar que é um negócio assustador, porque o militar não é porque o exército ele é formado para defender o país e não fazer o contrário. Eu acho que, ao mesmo tempo que se trabalha com medo, até porque, como eu disse, a gente vai falar do que está certo, nós vamos falar do governo, de coisas que o governo fez, que não fez, vamos discutir política. A ideia não é discutir política. A ideia é discutir o que a política pode levar, o que a política pode fazer, o que não fazer política pode fazer. Sabe? Esse é o processo. Eu acho que essa coisa de misturar isso com a religião, porque eles misturaram com a religião. Justamente. Eles misturaram com a religião. Que nós somos de uma tradição ou de uma concepção, melhor dizendo, de que política e religião são duas dimensões que devem estar separadas. Devem estar separadas e muito bem separadas. Muito bem separadas. Onde se mistura, ela dá problema. Sim. Porque deixa de ser a lei dos homens, deixa de ser o raciocínio dos homens para ser de alguns manipuladores que conseguem compreender a mente das pessoas e conseguem trazer isso. Que é o que aconteceu desse público, que eu chamo ali de bolsonaristas, os cristãos bolsonaristas. Justamente essa seria, vamos dizer, a terceira dimensão que vamos falar do seu livro, tem um personagem que é Euclides Carmenata. Euclides Carmenata, que seria talvez um Richard Dawkins brasileiro. Por aí, mais ou menos, dentro dessa perspectiva. E ele enfrenta essa radicalização religiosa que dentro da sua obra chega ao extremo da violência, da perseguição, isso. mesmo dos personagens. E que é bem possível isso acontecer. Se acontecer uma figura dessa, é bem possível. Então e isso que é interessante, porque você traz uma prosa quase distópica, mas se esse livro fosse escrito talvez em 2017, seria só uma distopia. Exatamente. E hoje já é quase distópico, porque na verdade a distopia que está mais perto, não é a ficção no seu livro que não chegou ao cenário distópico. O cenário distópico já parece que estamos vivenciando isso. Tanto que a ideia não foi discutir a existência ou não de Deus, mas você discutir a ausência da existência de um Deus, seja lá qual ele for. E eu brinco ali que ele unifica, o Carmenata unifica todas as religiões contra ele. Porque ele fala da figura central, das religiões monoteístas, claro, que tem outras religiões não monoteístas. Você pega, por exemplo, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo e todas as suas variações, que na verdade as três estruturas que disputam o poder do mundo o tempo inteiro. O judaísmo, apesar de ser de origem muito menor, tamanho hoje muito menor do que os cristãos e os muçulmanos, eles têm um poder econômico, um poder militar muito forte, esperado pelo mundo afora. Então a ideia um pouco é provocar um pouco essa discussão, apesar de que eu digo sempre que o livro é ficção, é para a pessoa tem que ler como arte, mas ele sempre lá no fundo é ter essa ideia de raciocinar um pouco. E pensar e brincar também com a história. Tanto aí que a gente chega lá com a história do Conselho Celestial, que é outra brincadeira, né? Aí eu trago um pouco Os personagens são deuses. São deuses, né? São deuses de todos os tipos, né? Que se juntam em torno do Deus, chamado Deus Uno, né? Porque não adianta, se você for ficar discutindo, e se surgir um personagem como o Euclides Carmenata, fazer show, espetáculo, transformar isso, porque os cristãos podem, os muçulmanos podem, os judeus podem, o cara que é ateu não pode. Entendeu? Imaginando aquela história um pouco que o Carlos Rua, que é outro, a figura que eu andei vendo que ele faz, que é aquele... Como é que é o nome do perfil dele? Domingo. Não, sábado qualquer. Sim. Ele brinca muito com isso, dessa ideia de um Deus cheio de defeitos, cheio de... Ele humaniza, né? Humaniza
essa figura, e é interessante porque essa figura humanizada, ela fica mais próxima, né? Só que as pessoas não veem isso, né? Porque já dizia o filósofo Alonso, né? A igreja, ela trabalha com dois sentimentos, o medo e a esperança. Então ela te dá o medo para você temer, e a esperança, se você cumprir, você vai ser salvo um dia que você nunca sabe quando será, ou seja, o dia da sua morte você vai para algum lugar. Hoje até uma esperança mais próxima, né? Uma esperança econômica. Econômica, entendeu? Porque... E é engraçado isso, né? Porque se as pessoas acreditassem tanto em Deus que no próximo elas saíssem fosse para um outro lugar, as pessoas não iam querer lutar tanto para viver, porque se o outro lugar é tão melhor assim, por que você tem que ficar aqui? Sim. São situações assim que é difícil de explicar. Mas já dizia o Hawkins, né? É um delírio coletivo, né? Como é que você explica um delírio coletivo? Delírio coletivo não, um delírio da humanidade, né? E o grande problema é que é a imposição da crença. É porque ela é cultural, né? Ela nasce, desde quando você nasceu, te ensinam que você não pode falar palavrão porque Deus vai castigar. Você não pode, aqui pelo menos no nosso mundo católico, cristão e tal, eu não sei exatamente como é que é entre os muçulmanos, os islâmicos, muçulmanos islâmicos, né? Não sei como é que é entre os judeus, ou como entre os budistas, entre os hinduístas, essa coisa toda e tal. Eu não consigo acompanhar o cotidiano, mas no meu cotidiano, toda a molecadinha da minha rua, você não pode fazer isso que Deus vai te pegar, você não pode fazer isso que Deus vai te pegar, você não pode fazer isso. Dentro dessa sua perspectiva, no seu livro também você cita, dentro da parte política, dentro desses decretos ali que estão dispostos, cita algumas, todos eles baseados muito na política contemporânea, você cita essa demonização do Paulo Freire e também, colateralmente, uma certa demonização do professor que se tornou esse doutrinador, né? Quando os doutrinadores, na verdade, estão do outro lado, né? Você acha que os professores pecaram por muita democracia e deviam ter doutrinado? Eu acho que doutrinário de menos, Eu sou professor de ensino médio, estou fora da sala de aula há algum tempo, mas a gente não, pelo contrário, né, sabe, assim, 80% dos meus alunos viraram bolsonaristas. A culpa disso é minha. Alunos que eu fiquei 3 anos com eles, e que achavam que a gente era referência e não era. Eles saíam da escola, da sala de aula e iam para uma festa da Igreja Católica Carismática, que é uma igreja mais radical dentro da Igreja Católica. E essa preparação, construção de cérebros ali se intensifica. Então você não tem escola que você consegue resolver isso. Porque, de novo, você mexe com a fé e com a esperança. E você diz, não tem nem isso e nem o outro. Você tem trabalho, você tem foco, você tem uma série de coisas que você quiser ser. E o nosso trabalho na docência também sempre foi muito compreensivo com as diferenças. Nunca foi radical. Nunca foi radical ou agressivo. Pelo contrário, o próprio Paulo Freire falava isso, né? O problema todo é que a coisa... Você tem uma demonização que é fácil de fazer, porque as pessoas são tendentes a acreditar em demônios, em coisas ruins, e se apegar numa coisa supostamente boa. Você tem a criação da figura do comunista mau. Sim. Ou seja, você pega desde o primeiro filme do Hollywood lá, do Rocky Balboa, o lutador mau é o comunista, o russo, branco, e o outro E assim vai. Você pega nos filmes de espionagem, o sabotador é o russo. É o comunista, que vem lá da União Soviética. E você vai criando uma concepção, e as pessoas, a maneira como os donos do poder no mundo acharam para poder impedir a subida, a construção de governo de trabalhadores, de entrada de trabalhadores de redivisão de terras, de valores, mercado, trabalho, tudo isso que foi feito no mundo afora, foi justamente assustar as pessoas. Se você for, você vai para o inferno. Sim. E hoje isso ficou muito forte. Muito mais forte, porque hoje você tem toda uma periferia, que aí é um erro da esquerda. A esquerda meio que se afastou dessa periferia. Eu acho que aí tem... Isso é perceptível. Aí ficaram aqueles pastores, que são os neopentecostais, que eles trabalham com aquela ideia do pastor corajoso, forte.
enfrenta todo mundo, e aí na hora de votar ele vota no, e ele leva todo mundo a votar nesse processo. Então, a igreja evangélica, essa igreja evangélica neopentecostal, talvez seja a grande novidade da política brasileira. Sim. Que eles fazem política no dia a dia, todos os dias, todos os momentos, dentro da igreja. Dentro da igreja. Foi porque a Igreja Católica, ela sempre continuou participando da política, mas ela participava mais pelos bastidores ou de uma forma mais... você está falando da igreja moderna, né? Isso, da igreja moderna. Da igreja mais antiga, aí, até a década de 60, 50, aí, era muito diferente, né? Sim. No mundo inteiro. A nossa própria descoberta, entre aspas, ela foi dividida pela igreja, né? A igreja disse que aqui seria Espanha, aqui seria Portugal. Então, sabe, agora esse poder presente, dominar o processo mesmo, porque aí a gente tem a ditadura, que não dava muito espaço para ninguém, a não ser para eles mesmos, e você tem a nossa democracia que vai se instalando. E naquele momento a Igreja Católica defende a liberdade, defende uma série de coisas, e participou efetivamente desse processo da redemocratização. Depois a Igreja Católica tenta se fechar de novo, e aí começa a perder espaço para essas igrejas novas que vão dominando, que vão entendendo o processo político e passam a sonhar e imaginar com poder no país. Sim, atuando na dimensão política e dentro de uma dimensão de recompensa, como você falou, uma recompensa imediata. Né? Imediata. Uma recompensa monetária, imediata, e que acaba seduzindo, junto com o discurso, ao lado de um discurso de meritocracia do neoliberalismo. Sim. Eu achava que isso era ficção, até um dia que eu fui numa festa de uma igreja, que me convidaram no processo eleitoral, e eu fiquei olhando assim um pastor que eles trouxeram, que era um pastor de fora, ele fazia uns movimentos, e no meio ele disse assim, naquela época o Honda Civic era o carro mais badalado que tinha na cidade. Você quer comprar um Honda Civic? Compre o seu lugar no céu, faça. E as pessoas, sabe, é um negócio que mexe com o imediato, porque a pessoa consegue enxergar o que é um Honda Civic. Ele, mas se eu ter isso aqui, eu vou ter o céu também, então ele vai... Aí ele dá o dinheiro, aí ele manipula. Hoje também há um movimento dentro dos evangélicos de... eu percebo, tem um movimento dos desigrejados, que eles chamam, começa uma percepção de como muitos pastores atuaram mais numa ilusão do que dentro de uma... Os que são sinceros, né? Os que têm a fé sincera, porque tem o da fé sincera e tem aquele que sabe o que ele vai fazer lá dentro. Agora, eu acho que tem vários movimentos acontecendo no país que dão um pouco de esperança nesse processo. Primeiro, essa postura firme do STF, que em alguns momentos podemos até dizer, exagerou aqui, exagerou ali, mas é da vida. Então, acho que essa postura firme do STF, na área de literatura, por exemplo, eu vejo livrarias renascendo, livrarias novas, não as marcas antigas, que deixaram em sua maioria de ser livrarias, né, viraram alguma coisa para tentar sobreviver. Você pega São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, mesmo Brasília, você tem pessoas novas criando livrarias novas, com gente nova frequentando esses espaços. Aí juntando com isso, com essa questão da religião que você está falando dos chamados desigrejados, você vai constituindo uma nova camada se a gente conseguir manter o regime democrático no país, talvez a gente consiga aí costurar o futuro que a gente tanto sonhou, né? E dentro dessa perspectiva que nós temos mesmo de construção do futuro, qual que é o papel da literatura na sua perspectiva? Eu acho assim, por exemplo, um livro, ele vai ter algum tipo de influência nas pessoas? Vai ter se as pessoas quiserem que tenha. Se as pessoas lerem o livro, falarem do livro, ele vai ter alguma influência. A literatura brasileira contemporânea, ela precisa ainda ser descoberta pelas pessoas. As pessoas ainda continuam indo buscam livros de alguns conhecidos, mas ela, do ponto de vista de impacto forte na sociedade, ela tem cada vez menos. Não porque não existe produção, porque talvez a busca pelo formato, para chegar nesse leitor, ainda a gente não conseguiu descobrir. Não conseguiu descobrir. A minha editora, por exemplo, eu tenho visto ela fazer esses anúncios de Google.
que você não vê isso em literatura, divulgando literatura brasileira, divulgando o meu próprio livro, essas coisas todas. De vez em quando eu estou vendo num site lá e clica lá, só aparece Apis, editora, tal, com as capas dos livros. Ainda muito tímido, ainda uma coisa muito tímida, mas já funcionando. Agora, de qualquer maneira, no meio acadêmico e fora dele, para as pessoas que leem, eu sempre classifico a literatura primeiro como prazer e leitura. Leitura para o indivíduo ter a condição de sair um pouco do real, sabe, imaginar um outro cenário de mundo fora, ou radicalizado ou não, mas fora da sua realidade, imaginar o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu digo sempre que a literatura ela faz parte de um processo individual de resiliência, de resistência da pessoa como ser humano. Só que eu não consigo entender ela como um aspecto coletivo ainda, porque eu acho que ela não tem essa abrangência, sabe? Tem alguns títulos, alguns setores que a coisa funciona, que tem alguns autores que são, por algum motivo, eles se mantêm aí no tempo e no espaço. Mas, por exemplo, eu fui presentear uma pessoa que fez aniversário nesse final de semana, eu comprei um livro da Luciane Aparecida, que você não acha por ele livraria nenhuma aí, sabe? Tive que comprar fora daqui. A Luciane Aparecida, e esse livro dela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. E as pessoas, os leitores são pessoas, estou falando de gente que é leitora. Eu cheguei e perguntei, nas duas livrarias de shopping que tem em Foz, eu perguntei para os vendedores, vocês, não, quem é? Como é que é o nome? Sabe, então eu acho que, você pega mesmo o Itamar Vieira Júnior. Quantas pessoas conhecem ele? Você pega lá e diz, vendeu 700 mil livros. Gente, é livro para burro. Mas nós temos quantos milhões de pessoas no país? Isso, você pensar de fato, o autor talvez que seja um dos autores que mais vendem, não chegou a 0,5% da população. Não, o Itamar eu acho que é mais vende no país, dos autores contemporâneos. Eu vi a editora fazendo propaganda que eles chegaram a 700 mil livros. Eu falei, gente, 700 mil livros dá o quê? 1% da população dá 2 milhões. Sim. Não chegou a 1%, a 0,5% da população. 0,5% da população. Então ainda ela é uma arte que ela não chegou no Brasil a literatura a ser uma arte que se popularizou. Né? Se popularizou, é verdade. Ela continua sendo uma arte de alguns leitores. Você pegar para a realidade nossa, um livro vender 700 mil é muito livro. Muito livro. Mas é muito pouco ainda diante de todo o processo. Você tem um problema hoje de mudança de formato, né? Desse formato das plataformas, das grandes marketplaces. Você pega o Google, você pega a Amazon e algumas editoras aí, tipo a Companhia das Letras também se transformou em marketplace, essas coisas todas, acaba agregando vários sites, vários selos. E aí, só que as pessoas ainda não estão habituadas, e o leitor de livro, ele quer ler o livro, ele quer pegar o livro. Sim. O leitor Quem de o livro, leitor clássico do livro, ele quer o literatura, papel. ele quer o papel. Ele vai na livraria, ele não acha o papel. Não. E para ele se ir atrás de uma marketplace dessa, pedir o livro, tem todo o movimento que tem que fazer. Você tem que pedir, tem que buscar, tem que fazer não sei o quê. E você só vai ver o resultado quando chegar. Eu sou daqueles que eu entro numa livraria e saio pegando livro. E as pessoas fazem isso. Então, assim, por isso que eu disse que a minha esperança é esse retorno dessa livraria. Que algumas cidades já estão. Eu lancei esse livro em Curitiba, numa livraria chamada... Gente, esqueci o nome da livraria. A livraria de São Paulo, que é a Ponta de Lança, que é inclusive um ex-aluno da Unila que abriu a livraria. São Paulo ela virou uma referência dos escritores, dos leitores que buscam esse espaço mais alternativo de literatura, mas é um grupo específico de pessoas que frequenta aquele tipo de ambiente, que frequenta aqueles ambientes em volta. E essa livraria de Curitiba, que nós fizemos o lançamento lá também tem a mesma característica, que é uma livraria com café, daquela livraria tradicional antes desse grande invento e são livrarias que não tem muito livro de autoajuda, sabe? São livrarias que se resumem a fantasia e literatura. Voltaram a ter uma estante de literatura brasileira, voltaram a ter uma estante de poesia. Você vai nessas livrarias grandes por esses grandes... Só tem uma estante de literatura estrangeira, ainda tem. E
esses grandes, esses Cândido, livros né? são mais juvenis, né? São mais juvenis, muita literatura juvenil. muita literatura juvenil, que Bem, hoje é o público que mais consome, felizmente. mas faz também. anos que é assim, né? É, Não é de agora. Eu lembro quando meus filhos eram adolescentes, eles consumiam muito livro. sim. Mas a geração dele não consome esse livro. Ele chega em determinada idade, eles param, eles vão ver Isso. outras coisas. Tem uma coisa que não... Justamente isso que talvez bem colocado, que precisa um elo de ligação entre Entre como aquela literatura e essa. sai do Senhor dos Anéis ou do Já ficou, né? Tem outras coisas aí. Como sai, eu não tenho o nome desses mais novos, mas como sai dessa literatura que é interessante, é de fantasia, são livros que tem muitos muito bem feitos para essa literatura, para esse romance. Tem uma editora aqui de Foz do Iguaçu, que ela, da Liza, ela é uma autora de livros desse tipo, de fantasia, eles vendem muito livro, ele montou uma editora e distribuiu livro no Brasil inteiro. Eu acho que eu conheço ela já. Do SESC ali. E ela agora tá fazendo o caminho inverso. Eles estão editando livros normais, livros chamados não esse livro de fantasia, quer dizer, estão fazendo uma experiência nova. Mas esse talvez seja porque eu aprendi a ler com literatura pesada, mas isso também assustou muita gente, assusta a maioria das pessoas, né? Não é fácil você começar a ler com Machado de Assis. Eu estava na 7ª série para a 8ª série. E a escola fez um concurso de redação. Eu fiz redação e ganhei o primeiro lugar. Então você imaginava um prêmio. Chegar lá e me deram o livro O Seminarista. Um prêmio. Eu olhei para aquilo e falei, sabe, eu era um moleque. Eu gostava de Monteiro Lobato, gostava dessas coisas, gostava de coleção Vagalume. Eu lia muito gibi eu lia muito. Sim. Gibi eu lia muito. E essa turma não tá, eles pegam um livro grosso, assim, imagina você ver um moleque lendo, um menino, uma menina lendo um livro de 700, 800 páginas, 1000 páginas. E eles leem aquilo inteiro. Leem inteiro esses livros, e são 700, 800 páginas de uma coleção. De uma coleção, são vários títulos, vários títulos. Então não é uma questão de menos leitura ou mais leitura, é uma questão do tipo do texto literário. Mas ele também para de ler aquilo, né? Quando ele saiu da faixa etária. Alguns ficam, uma Liza da vida, as pessoas, aí você começa a contar nos dedos quem é que fica. Por que a gente não consegue prender essas pessoas? Isso. A atenção a ele entender, a ele gostar da literatura. Você não vai obrigar ninguém a gostar de nada, mas como é que a pessoa cresce ouvindo futebol e gosta de futebol o resto da vida? Cresce assistindo filmes e gosta de filmes o resto da vida. séries, continua assistindo. Justamente. É uma pergunta que nós temos que passar para os pedagogos, para dar uma estudada no comportamento. É a pergunta que temos que tentar responder. Mas, Newton, então foi um prazer enorme conversar com você. Falamos quase tudo menos do livro, né? Falamos de um monte de coisa. Falamos de um monte de coisa, mas falamos também um pouquinho do livro. E o que para nós encerrarmos aí, o que você acha que o autor, que o leitor vai encontrar? O que você diria que o leitor encontraria nessa sua obra, nessa sua última obra? É uma literatura que ela é ficção, mas ela é tentativa de ser reflexiva, né, de que as pessoas reflitam um pouquinho. Vai encontrar um texto que eu fiz o possível para ser o mais inclusivo possível, ou seja, uma literatura que ela é antirracista, ela é antifascismo, ela é anti-homofobia, ela é anti-misoginia, ela é defensora de causas justas. Ela tem a sua posição. Sua posição política muito clara. Eu tento construir personagens utilizando essa referência. Os personagens, claro que você tem personagens que são racistas, tem personagens, agora você tem o outro lado sempre ali. Eu não acho que a literatura ela tem que valer tudo. Acho que uma piada ela não tem que machucar ninguém, ela tem que respeitar esse processo. A gente só vai mudar essa concepção das pessoas, essa concepção cultural, se o momento de lazer também for um momento que você leve em conta aspectos como esse. Eu quero continuar fazendo disso, da minha luta diária mesmo, assim, essa questão da luta contra o racismo, contra a misoginia, contra o fascismo, contra a homofobia, contra...
Eu falei anti-homofobia, que ele estava errado, né? Contra a homofobia. Contra, não? Anti-homofobia. Está certo, está certo. E essa coisa da misoginia e do machismo, onde não é não. Eu acho que a gente tem que aprender isso na cultura masculina, onde não é não. Eu acho que nós temos que falar disso cada vez mais claramente. Eu vejo as mulheres falando isso muito hoje, de que é muito fácil um homem chegar e dizer: eu sou contra a violência da mulher, não sei o que, a violência da mulher, mas aí você vai ver o comportamento dele diário, é um pouco diferente, né? Ele não consegue compreender. Continua sendo misógino. Ele continua sendo misógino, ele continua, e pior, ele continua sendo com a visão proprietária sobre a mulher. Sim. Então, o primeiro aspecto principal é esse: você tem o direito de cantar uma mulher se você for hétero? Sim. Assim como a mulher tem o direito de dizer não, e se disse não uma vez, acabou a história. Da mesma maneira, o contrário, a mulher pode cantar um homem? Claro que pode. E também esse processo de construção que a gente tem que construir, eu acho que essas situações eu tento colocar nos meus personagens. Mas não fica aquela coisa didática, assim, não é para ser uma situação didática. A ideia é tentar fazer que seja uma leitura prazerosa, que seja uma leitura que as pessoas consigam ocupar o seu espaço dentro da literatura, como qualquer literatura de ficção. Ela tem toda a estrutura de ficção, é a tentativa de se construir os contos a partir de uma certa progressão ou impacto, dependendo. Tem conto que você começa do fim, vai para o começo, vai pela metade, dependendo da construção. Mas a ideia fundamental é isso, é de utilizar a literatura para que as pessoas que lerem também sejam capazes de refletir sobre algumas coisas que estejam acontecendo no entorno, e de entender principalmente essa questão do racismo, da homofobia e da misoginia. São esses três aspectos mais fundamentais da humanidade, juntando com a xenofobia. Sim. Então se você conseguir eliminar isso da humanidade, você tem outra humanidade pela frente. Excelente, Newton. Então é proibido falar mal de Deus. Prosa quase distópica, Newton Bobato. Foi um prazer, Newton. Agradeço muito. Prazer, professor. Muito obrigado mesmo. Nós só não falamos que eu faço mestrado aqui na Unila, tá? Ah, é? Estamos aqui. Nós temos também uma série que ano que vem eu quero ver se eu continuo, que nós conversamos com os estudantes da experiência deles aqui no mestrado. Então, que bom. Me chame. Podemos ter essa segunda conversa. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo, Antônio.